Art. 19. Ficam criadas, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 120, Procuradorias Secionais da Fazenda Nacional, a serem instaladas por ato do Ministro de Estado da Fazenda em cidades sede de varas da Justiça Federal ou do Trabalho. Parágrafo único. Para a estruturação das procuradorias secionais a que se refere o caput deste artigo, ficam criados 60 cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento superiores das 260 das 1, a serem providos na medida das necessidades do serviço e das disponibilidades de recursos orçamentários, nos termos do parágrafo 1º do art. 169 da Constituição Federal. Art. 20. Vetado. Art. 21. Sem prejuízo do disposto no art. 49 desta lei e da percepção da remuneração do respectivo cargo, será fixado o exercício na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a partir da data fixada no parágrafo 1º do art. 16 desta lei, dos servidores que se encontrarem em efetivo exercício nas unidades vinculadas ao contencioso fiscal e à cobrança da dívida ativa na Coordenação Geral de Matéria Tributária da Procuradoria-Geral Federal, na Procuradoria Federal Especializada junto ao INS, nos respectivos órgãos descentralizados ou nas unidades locais, e forem titulares de cargos integrantes. E, do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei N. 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo de que trata a Lei N. 11.357, de 19 de outubro de 2006. Inciso com redação dada pela Lei N. 11.501, de 11 de junho de 2007, e, das carreiras. A. Previdenciária, instituída pela Lei N. 10.355, de 26 de dezembro de 2001. B. Da Seguridade Social e do Trabalho, instituída pela Lei N. 10.483, de 3 de julho de 2002. C. Do Seguro Social, instituída pela Lei N. 10.855, de 1º de abril de 2004. D. Da Previdência, da Saúde e do Trabalho, instituída pela Lei N. 11.355, de 19 de outubro de 2006. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com as necessidades do serviço, a fixar o exercício dos servidores a que se refere o caput deste artigo no órgão ou entidade ao qual estiverem vinculados. Art. 22. As autarquias e fundações públicas federais darão apoio técnico, logístico e financeiro, pelo prazo de 24 meses a partir da publicação desta lei, para que a Procuradoria-Geral Federal assuma, de forma centralizada, nos termos dos parágrafo 11 e 12 do art. 10 da Lei N. 10.480, de 2 de julho de 2002, a execução de sua dívida ativa. Art. 23. Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a representação judicial na cobrança de créditos de qualquer natureza inscritos em dívida ativa da União. Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º, vetado. Capítulo 3º do Processo Administrativo Fiscal. Art. 25. Passam a ser regidos pelo Decreto N. 70.235, de 6 de março de 1972. E, a partir da data fixada no parágrafo 1º do art. 16 desta lei, os procedimentos fiscais e os processos administrativo-fiscais de determinação e exigência de créditos tributários referentes às contribuições de que tratam os arts. 2º e 3º desta lei. E, a partir da data fixada no caput do art. 16 desta lei, os processos administrativos de consulta relativos às contribuições sociais mencionadas no art. 2º desta lei. Parágrafo 1º. O Poder Executivo poderá antecipar ou postergar a data a que se refere o inciso I do caput deste artigo, relativamente a
I. Procedimentos fiscais, instrumentos de formalização do crédito tributário e prazos processuais. I. Competência para julgamento em uma primeira instância pelos órgãos de deliberação interna e natureza colegiada. Parágrafo 2º. O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica aos processos de restituição, compensação, reembolso, imunidade e isenção das contribuições ali referidas. Parágrafo 3º. Aplicam-se, ainda, aos processos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo os arts. 48 e 49 da Lei N. 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às contribuições de que trata o art. Segundo desta lei, será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social no máximo 2 dias úteis após a data em que ela for promovida de ofício ou em que for deferido o respectivo requerimento. Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei N. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. Segundo desta lei. Art. 27. Observado o disposto no art. 25 desta lei, os procedimentos fiscais e os processos administrativo-fiscais referentes às contribuições sociais de que tratam os arts. Segundo e terceiro desta lei permanecem regidos pela legislação precedente. Art. 28. Ficam criadas, na Secretaria da Receita Federal do Brasil, 5 delegacias de julgamento e 60 turmas de julgamento com competência para julgar, em primeira instância, os processos de exigência de tributos e contribuições arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a serem instaladas mediante ato do Ministro de Estado da Fazenda. Parágrafo único. Para a estruturação dos órgãos de que trata o caput deste artigo, ficam criados 5 cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento superiores das 1355 das 2, a serem providos na medida das necessidades do serviço e das disponibilidades de recursos orçamentários, nos termos do parágrafo 1º do art. 169 da Constituição Federal. Art. 29. Fica transferida do Conselho de Recursos da Previdência Social para o 2º Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda a competência para julgamento de recursos referentes às contribuições de que tratam os arts. Segundo e terceiro desta lei. Parágrafo 1º. Para o exercício da competência a que se refere o caput deste artigo, serão instaladas no 2º Conselho de Contribuintes, na forma da regulamentação pertinente, câmaras especializadas, observada a composição prevista na parte final do inciso 7º do caput do art. 194 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Fica autorizado o funcionamento das câmaras dos conselhos de contribuintes nas sedes das regiões fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Art. 30. No prazo de 30 dias da publicação do ato de instalação das câmaras previstas no parágrafo 1º do art. 29 desta lei, os processos administrativo-fiscais referentes às contribuições de que tratam os arts. Segundo e terceiro desta lei, que se encontrarem no Conselho de Recursos da Previdência Social serão encaminhados para o 2º Conselho de Contribuintes. Parágrafo único. Fica prorrogada a competência do Conselho de Recursos da Previdência Social durante o prazo a que se refere o caput deste artigo. Art. 31. São transferidos, na data da publicação do ato a que se refere o caput do art. 30 desta lei, 2 cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento superiores das 101 e 2 das 101 do Conselho de Recursos da Previdência Social para o 2º Conselho de Contribuintes. Capítulo 4º do Parcelamento dos Débitos Previdenciários dos Estados e do Distrito Federal. Art. 32.
Os débitos de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal, de suas autarquias e fundações, relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas A e C do parágrafo único do art. 11 da Lei N. 8.212, de 24 de julho de 1991, com vencimento até o mês anterior ao da entrada em vigor desta lei, poderão ser parcelados em até 240 prestações mensais e consecutivas. Parágrafo 1º. Os débitos referidos no caput deste artigo são aqueles originários de contribuições sociais e obrigações acessórias, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, incluídos os que estiverem em fase de execução fiscal ajuizada, e os que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado ou cancelado por falta de pagamento. Parágrafo 2º. Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados de forma irretratável e irrevogável. Parágrafo 3º. Poderão ser parcelados em até 60 prestações mensais e consecutivas os débitos de que tratam o caput e os parágrafo 1º e 2º deste artigo com vencimento até o mês anterior ao da entrada em vigor desta lei, relativos a contribuições não recolhidas e descontadas dos segurados empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, e retidas na forma do art. 31 da Lei N. 8.212, de 24 de julho de 1991, e decorrentes de subrogação. Parágrafo 4º. Caso a prestação mensal não seja paga na data do vencimento, serão retidos e repassados à Secretaria da Receita Federal do Brasil recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal suficientes para sua quitação, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da consolidação do débito até o mês anterior ao do pagamento, acrescido de 1%, no mês do pagamento da prestação. Art. 33. Até 90 dias após a entrada em vigor desta lei, a opção pelo parcelamento será formalizada na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que se responsabilizará pela cobrança das prestações e controle dos créditos originários dos parcelamentos concedidos. Prazo prorrogado até 31 de dezembro de 2007, pela Lei N. 11.531, de 24 de outubro de 2007. Art. 34. A concessão do parcelamento objeto deste capítulo está condicionada e a apresentação pelo Estado ou Distrito Federal, na data da formalização do pedido, do demonstrativo referente à apuração da receita corrente líquida estadual, na forma do disposto na Lei Complementar N. 101, de 4 de maio de 2000, referente ao ano calendário imediatamente anterior ao da entrada em vigor desta lei, e ao adimplemento das obrigações vencidas a partir do primeiro dia do mês da entrada em vigor desta lei. Art. 35. Os débitos serão consolidados por Estado e Distrito Federal na data do pedido do parcelamento, reduzindo-se os valores referentes a juros de mora em 50%. Art. 36. Os débitos de que trata este capítulo serão parcelados em prestações mensais equivalentes a, no mínimo, 1,5%, 1,5% da média da receita corrente líquida do Estado e do Distrito Federal prevista na Lei Complementar N. 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. A média de que trata o caput deste artigo corresponderá a 1/12 da receita corrente líquida do ano anterior ao do vencimento da prestação. Parágrafo 2º. Para fins deste artigo, os Estados e o Distrito Federal se obrigam a encaminhar à Secretaria da Receita Federal do Brasil o demonstrativo de apuração da receita corrente líquida de que trata o inciso I do art. 53 da Lei Complementar N. 101, de 4 de maio de 2000, até o último dia útil do mês de fevereiro de cada ano.
Parágrafo 3º. A falta de apresentação das informações a que se refere o parágrafo 2º deste artigo implicará, para fins de apuração e cobrança da prestação mensal, a aplicação da variação do Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, IGPDI, acrescida de juros de 0,5%, 0,5%, ao mês, sobre a última receita corrente líquida publicada nos termos da legislação. Parágrafo 4º. As prestações vencíveis em janeiro, fevereiro e março aplicar-se ao valor mínimo do ano anterior. Art. 37. As prestações serão exigíveis no último dia útil de cada mês, a contar do mês subsequente ao da formalização do pedido de parcelamento. Parágrafo 1º. No período compreendido entre a formalização do pedido e o mês da consolidação, o ente beneficiário do parcelamento deverá recolher mensalmente prestações correspondentes a 1,5%, 1,5% da média da receita corrente líquida do Estado e do Distrito Federal prevista na Lei Complementar N. 101, de 4 de maio de 2000, sob pena de indeferimento do pleito, que só se confirma com o pagamento da prestação inicial. Parágrafo 2º. A partir do mês seguinte à consolidação, o valor da prestação será obtido mediante a divisão do montante do débito parcelado, deduzidos os valores das prestações recolhidas nos termos do parágrafo 1º deste artigo, pelo número de prestações restantes, observado o valor mínimo de 1,5%, 1,5% da média da receita corrente líquida do Estado e do Distrito Federal prevista na Lei Complementar N. 101, de 4 de maio de 2000. Art. 38. O parcelamento será rescindido na hipótese do inadimplemento e, de 3 meses consecutivos ou 6 meses alternados, prevalecendo o que primeiro ocorrer. E, das obrigações correntes referentes às contribuições sociais de que trata este capítulo. E, da parcela da prestação que exceder a retenção dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal promovida na forma deste capítulo. Art. 39. O Poder Executivo disciplinará, em regulamento, os atos necessários à execução do disposto neste capítulo. Parágrafo único. Os débitos referidos no caput deste artigo serão consolidados no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Capítulo 5. Disposições Gerais. Art. 40. Sem prejuízo do disposto nas leis NS 4.516, de 1º de dezembro de 1964, e 5.615, de 13 de outubro de 1970, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, Dataprev, fica autorizada a prestar serviços de tecnologia da informação ao Ministério da Fazenda, necessários ao desempenho das atribuições abrangidas por esta lei, observado o disposto no inciso 8º do art. 24 da Lei N. 8.666, de 21 de junho de 1993, nas condições estabelecidas em ato do Poder Executivo. Art. 41. Fica autorizada a transferência para o patrimônio da União dos imóveis que compõem o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, identificados pelo Poder Executivo como necessários ao funcionamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Parágrafo único. No prazo de 3 anos, de acordo com o resultado de avaliação realizada nos termos da legislação aplicável, a União compensará financeiramente o Fundo do Regime Geral de Previdência Social pelos imóveis transferidos na forma do caput deste artigo. Art. 42. A consolidação das leis do trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei N. 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 832. Parágrafo 4º. A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, na forma do art. 20 da Lei N. 11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos.
Parágrafo 5º. Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 6º. O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença não prejudicará os créditos da União. Parágrafo 7º. O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas decisões homologatórias de acordos em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico. NR. Art. 876. Parágrafo único. Serão executadas ex ofício as contribuições sociais devidas em decorrência de decisão proferida pelos juízes e tribunais do trabalho, resultantes de condenação ou homologação de acordo, inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. NR. Art. 879. Parágrafo 3º. Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação da União para manifestação, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. Parágrafo 5º. O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União quando o valor total das verbas que integram o salário de contribuição, na forma do art. 28 da Lei N. 8.212, de 24 de julho de 1991, ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico. NR. Art. 880. Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as cominações estabelecidas ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 horas ou garanta a execução, sob pena de penhora. NR. Art. 889-A. Parágrafo 1º. Concedido parcelamento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o devedor juntará aos autos a comprovação do ajuste, ficando a execução da contribuição social correspondente suspensa até a quitação de todas as parcelas. Parágrafo 2º. As varas do trabalho encaminharão mensalmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil informações sobre os recolhimentos efetivados nos autos, salvo se outro prazo for estabelecido em regulamento. NR. Art. 43. A Lei N. 10.910, de 15 de julho de 2004, passa a vigorar com a redação seguinte, dando-se aos seus anexos a forma dos anexos 1º e desta lei. Art. 1º. As carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria Fiscal do Trabalho compõem-se de cargos efetivos agrupados nas classes A, B e especial, compreendendo a primeira, 5 padrões, e as duas últimas, 4 padrões, na forma do anexo 1º desta lei. NR. Art. 3º. A gratificação de desempenho de atividade tributária, GDAT, de que trata o art. 15 da Lei N. 10.593, de 6 de dezembro de 2002, devido aos integrantes das carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria Fiscal do Trabalho, é transformada em gratificação de atividade tributária, GAT, em valor equivalente a 75% do vencimento básico do servidor. E, revogado pela Lei N. 11.356, de 2006. E, revogado pela Lei N. 11.356, de 2006. NR. Art. 4º. Fica criada a gratificação de incremento da fiscalização e da arrecadação, GIFA, devida aos ocupantes dos cargos efetivos das carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria Fiscal do Trabalho, de que trata a Lei N. 10.593, de 6 de dezembro de 2002, no percentual de até 95%, incidente sobre um maior vencimento básico de cada cargo das carreiras.
Parágrafo 1º. A GIFA será paga aos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil e aos analistas tributários da Receita Federal do Brasil de acordo com os seguintes parâmetros: e 2/3, no mínimo, em decorrência da avaliação do resultado institucional do conjunto de unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil no cumprimento de metas de arrecadação, computadas em âmbito nacional e de forma individualizada para cada órgão. Parágrafo 8º. E ocupantes dos cargos efetivos da carreira de auditoria da Receita Federal do Brasil, em exercício nos seguintes órgãos do Ministério da Fazenda. E ocupantes dos cargos de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil da carreira de auditoria da Receita Federal do Brasil, em exercício no Ministério da Previdência Social e órgãos vinculados. E ocupantes dos cargos efetivos da carreira Auditoria Fiscal do Trabalho, em exercício no Ministério do Trabalho e Emprego, exclusivamente nas unidades não integrantes do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho definidas em regulamento. NR. Art. 6º, vetado. Art. 44. O art. 23 do Decreto N. 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar acrescido dos parágrafo 7º, 8º e 9º, com a seguinte redação. Art. 23. Parágrafo 7º. Os procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda na sessão das respectivas câmaras subsequente à formalização do acórdão. Parágrafo 8º. Se os procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados pessoalmente em até 40 dias contados da formalização do acórdão do Conselho de Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, os respectivos autos serão remetidos entregues, mediante protocolo, à Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de intimação. Parágrafo 9º. Os procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30 dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria na forma do parágrafo 8º deste artigo. NR. Art. 45. As repartições da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão, durante seu horário regular de funcionamento, dar vista dos autos de processo administrativo, permitindo a obtenção de cópias reprográficas, assim como receber requerimentos e petições. Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil adotará medidas para disponibilizar o atendimento a que se refere o caput deste artigo por intermédio da rede mundial de computadores e o recebimento de petições e requerimentos digitalizados. Capítulo 6º. Disposições transitórias e finais. Art. 46. A Fazenda Nacional poderá celebrar convênios com entidades públicas e privadas para a divulgação de informações previstas nos incisos 2º e in do parágrafo 3º do art. 198 da Lei N. 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, CTN. Art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, depois de realizado inventário, do INS, do Ministério da Previdência Social e da Procuradoria-Geral Federal para a Secretaria da Receita Federal do Brasil e para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional acervos técnicos e patrimoniais, inclusive bens imóveis, obrigações, direitos, contratos, convênios, processos administrativos e demais instrumentos relacionados com as atividades transferidas em decorrência desta lei. E remanejar e transferir para a Secretaria da Receita Federal do Brasil dotações em favor do Ministério da Previdência Social e do INS aprovadas na Lei Orçamentária em vigor, mantida a classificação funcional programática, subprojetos, subatividades e grupos de despesas.
Parágrafo 1º. Até que sejam implementados os ajustes necessários, o Ministério da Previdência Social e o INSS continuarão a executar as despesas de pessoal e de manutenção relativas às atividades transferidas, inclusive as decorrentes do disposto no parágrafo 5º do art. 10 desta lei. Parágrafo 2º. Enquanto não ocorrerem as transferências previstas no caput deste artigo, o Ministério da Previdência Social, o INSS e a Procuradoria-Geral Federal prestarão à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o necessário apoio técnico, financeiro e administrativo. Parágrafo 3º. Inclui-se no apoio de que trata o parágrafo 2º deste artigo a manutenção dos espaços físicos atualmente ocupados. Art. 48. Fica mantida, enquanto não modificados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a vigência dos convênios celebrados e dos atos normativos e administrativos editados. E, pela Secretaria da Receita Previdenciária. E, pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS relativos à administração das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º desta lei. E, pelo Ministério da Fazenda relativos à administração dos tributos e contribuições de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil. E, pela Secretaria da Receita Federal. Art. 49. Vetado. Art. 50. No prazo de um ano da data de publicação desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional o projeto de lei orgânica das auditorias federais, dispondo sobre direitos, deveres, garantias e prerrogativas dos servidores integrantes das carreiras de que trata a Lei N. 10.593, de 6 de dezembro de 2002. Art. 51. Esta lei entra em vigor. E, na data de sua publicação, para o disposto nos arts. 40, 41, 47, 48, 49 e 50 desta lei. E, no primeiro dia útil do segundo mês subsequente à data de sua publicação, em relação aos demais dispositivos desta lei. Art. 52. Ficam revogados. E, vetado. E, a partir da data da publicação desta lei, o parágrafo único do art. 5º da Lei N. 10.593, de 6 de dezembro de 2002. Brasília, 16 de março de 2007. 186 da Independência, 119 da República. Luiz Inácio Lula da Silva, Tarso Genro, Guido Mantega, Luiz Marino, Paulo Bernardo Silva, Nelson Machado, Dilma Rousseff, José Antônio Dias Toffoli,